Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a tomar a sua Bíblia, lê-la conosco e caminhar conosco pelos atributos tão maravilhosos do nosso Deus. Um deles é a bondade. Nosso Deus é bom, não só bom, mas também bondoso. E a bondade de Deus, Ele traz para nós. É um atributo comunicável do nosso Deus. Nós podemos ser parecidos com o Senhor através da bondade. Não uma bondade produzida por nós, mas dada pelo Espírito Santo, como um fruto da sua presença em nós. E no programa de hoje, conversaremos sobre este tema, fazer boas obras. Será que o cristão tem de fazer boas obras? Não são os espíritas? Não são aqueles que pensam na reencarnação, que vão fazer boas obras, caridade? Fazer boas obras. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Vamos ver o que o Senhor nos ensina sobre as boas obras? Então, deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós muitas vezes pensamos que boas obras sejam apenas para os espíritas, para aqueles que pensam na reencarnação e que querem reencarnar, vir neste mundo de uma maneira melhor. Então vão fazer caridade, então vão fazer boas obras. Mas será que a palavra de Deus nos diz que o cristão, o verdadeiro cristão, precisa fazer boas obras? Será que o mundo precisa ver as nossas boas obras? O que são as boas obras? Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos ler dos versos 14 ao 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ah, que coisa linda! Jesus está aqui no início do Sermão da Montanha. Jesus está trazendo uma palavra de ensino para o povo daquela época, uma palavra de ensino para todos nós. Ele trouxe essa palavra para aquela multidão que vinha atrás dele para receber o seu toque curador, para ouvir o seu ensino, que era muito acima do ensino dos fariseus ou dos religiosos da sua época. Jesus ali estava para ensinar. E ele diz aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo para você, você é a luz do mundo. Jesus está dizendo para mim, eu sou a luz do mundo. A luz espanca as trevas. A luz, ela chega e ela ilumina e ela mostra as coisas como são. Vós sois a luz do mundo. E ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Todos vão ver aquela cidade. Nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocar debaixo de um vaso ou debaixo da cama. Mas a lamparina é colocada no velador. Tinha um lugar especial ali na parede, alto, para iluminar toda a casa. As nossas lâmpadas estão no teto do nosso quarto, da sala. Por quê? Porque é para iluminar todo o ambiente. E ele disse, e a lâmpada colocada no seu devido lugar, ela ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A gente, como luz do mundo,
que boas obras nós vamos mostrar? Que boas obras nós vamos revelar para Deus e para as pessoas ao nosso redor? Obras boas. Obras fala de esforço. Obras nos fala de vontade, de escolha, de ação, de fazer algo bom, algo que vai abençoar, algo que vai ser bom para as pessoas ao nosso redor. Boas obras, boas obras. A luz, ela traz essa clareza para todos e todos vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus. Nós vimos que a pessoa, quando se converte a Cristo, ao Evangelho, se ele era um beberrão, se ele era um drogado, ele é liberto. Ele deixa a bebida, ele deixa a droga, ele já não é mais possuído por aquela coisa, aquele desejo tão terrível de se drogar e de se embriagar. Se ele era um ladrão, ele vai deixar de roubar. Se ele era uma pessoa inclinada à perversidade, ele vai ser mudado, completamente transformado. E agora o que ele vai fazer? Coisas boas. É como a árvore. Um pé de limão produz limão. Um pé de laranja produz laranja. O que acontece conosco quando cremos em Jesus é que o nosso interior é mudado, é transformado. Você deixa de ser um porquinho, o porquinho gosta da lama, o porquinho gosta da sujeira, e você é transformado numa ovelha. A ovelha quer estar juntinho do pastor. A ovelha, ela não gosta de confusão, ela quer águas tranquilas. A ovelha é levada pelo pastor, é conduzida por ele para os pastos verdejantes e para andar nas veredas da justiça. O Senhor nos transforma. E quando Ele nos transforma, Ele nos capacita para fazermos coisas boas. Ou seja, para fazermos boas obras. Então, o que falarmos serão palavras boas, palavras agradáveis, palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que exortam, palavras de sabedoria. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós buscamos, também são coisas boas. E aquilo que fazemos com nossas mãos também são coisas boas, boas obras. Boas obras. É fruto de um coração que busca a Deus, um coração que ama a Deus. Boas obras. Nós vamos ver aqui uma mulher na Bíblia que nós vemos que o nome dela e o seu chamado estão ligados a boas obras. Essa mulher chamava-se Dorcas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós vamos ler do verso 36 ao 42. Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão,
levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Que coisa tão linda! Dorcas, ou Tabita, era aquela mulher que tinha um dom, ou melhor, tinha um instrumento de trabalho que era a sua agulha e linha. Ah, Dorcas gostava de costurar. E Dorcas já tinha talvez a sua casinha toda arrumadinha, com lindas toalhas, lindos caminhos de mesa, lindas cortinas, lindas almofadas, lindos tapetes. Mas ela podia fazer mais. E Dorcas, como cristã, e Dorcas, como uma mulher de Deus, ela enxergava as viúvas, as dificuldades daquelas mulheres que não tinham recursos e passavam lutas e provações. Então ela fazia roupas para aquelas viúvas, ela fazia roupas, vestidos, túnicas, boas obras. Com o que ela tinha, ela produzia para o reino de Deus. O que você tem nas mãos? Quem sabe você é bom para editar vídeos, para passar e postar mensagens? Que tal fazer isso para a glória de Deus? Quem sabe você tem um dom, ou na música, ou no ensino, um dom, talvez no esporte? Que tal usar seu dom para a glória de Deus? E não apenas isto, mas também fazer boas obras. Nós sabemos de pessoas que tiveram um talento, se destacaram no esporte ou na arte e têm ajudado outras pessoas com os recursos que eles levantam com o seu dom. Não sei qual é o seu dom, mas eu sei que ninguém, nenhum cristão pode ficar à parte de boas obras. Dorcas morreu. E aquelas mulheres sentiram, não, Dorcas não pode morrer, esta mulher não pode morrer, ela é vida para nós, ela é alegria para o bairro, esta mulher é muito especial. E foram atrás de Pedro, numa cidade próxima. Ela estava em Lida, Pedro estava em Jope. E foram atrás de Pedro, por favor, venha até nós. E mostraram, aquelas viúvas mostraram as roupas que Dorcas fazia. Veja o que ela fez para as nossas crianças, veja o que ela fez para as nossas jovens, veja o que ela fez para mim. Esta mulher não pode morrer. Bons cristãos, cheios de boas obras, não podem morrer. Então, pediram a Pedro e Pedro orou. Ele orou por ela. Orou e disse, Tabita, levanta, levanta. Ela abriu os olhos, se sentou e ele ajudou a levantar-se. E ele a entregou viva, viva, para continuar brilhando, para continuar mostrando suas boas obras, para continuar fazendo o bem. O que Deus quer de mim e de você é que nós façamos o bem, façamos boas obras, ajudemos, que você já saia de casa com um dinheirinho separado para dar para alguém que te pedir. Que você já separe as roupas que você já não está usando há tanto tempo para dar a outros que precisam. Que você possa estar atento ao Espírito Santo para fazer uma compra de supermercado para alguém que o Espírito Santo te conduzir. Boas obras. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre o cristão e as boas obras. Vamos ver o que nos diz aqui o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, dos versos 8 ao 10. Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bem,
O apóstolo Paulo aqui está falando algo muito claro, que os espíritas pensam que fazendo boas obras, eles vão poder ser salvos ou melhorar na próxima encarnação. E isso é uma ilusão tão grande. Ele diz, a salvação não é pelas obras. Tem gente que acha que Deus tem uma balança com o nosso nome, pesa de um lado os nossos pecados, do outro lado as nossas boas obras. O que pesar mais vai dizer da nossa condenação ou nossa salvação. Se a pessoa fez mais boas obras, vai ser salvo. Se ela fez mais pecado, vai ser condenada. Não é assim. Não é assim. Paulo diz aqui que a nossa salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém lá no céu, ninguém vai chegar lá e dizer, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fiz por onde, porque eu fiz boas obras. Ninguém, absolutamente. Aqui o Senhor diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. A salvação é um presente de Deus para nós. A salvação é a graça de Deus. Mas Paulo continua ensinando, dizendo, porque somos feitura dele. Fomos feitos pelas mãos do Senhor. Fomos salvos por ele. Fomos feitos em Cristo para boas obras. Isso mesmo. Deus quer que nós façamos e vivamos fazendo boas obras. Boas obras. A boca fala do que o coração está cheio. As nossas mãos fazem aquilo que o nosso coração nos leva a fazer. E se o nosso coração está cheio de bondade, nós vamos fazer o quê? Boas obras. Boas obras. É isso que a palavra de Deus nos diz. Que nós fomos, em Cristo Jesus, fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Andar significa dar um passo, depois outro. Andar significa ter um rumo. Andar significa ter um destino a chegar. Então, eu e você fomos criados por Deus para sermos bons, para sermos praticantes de boas obras, para estender a mão e ajudar as pessoas. Eu me lembro há muito tempo atrás, assim que eu formei em odontologia, uma colega minha veio me visitar no consultório. A gente estava começando a trabalhar, tudo novinho, gostoso, e aquela colega veio me visitar. Era uma menina que nasceu no interior, uma menina filha de fazendeiros. Eu amava muito aquela colega, era muito especial. E ela chegou no consultório e falou, Ângela, me arruma aí um álcool, me arruma aí alguma coisa para eu desinfetar minhas mãos e meus braços. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Ela disse, quando eu estava chegando aqui no seu prédio, tinha uma mulher gorda, uma mendiga gorda no chão, e ela tentando levantar, ela não conseguia levantar, e eu fui ajudá-la. E ela então me agarrou, ela me segurou, e eu estou me sentindo assim tão suja, tão contaminada, mas eu ajudei aquela mulher a se erguer e fiquei feliz. Quando minha colega disse isso, eu pensei, será que eu faria o mesmo? Será que você faria o mesmo vendo uma pessoa na rua tentando levantar e não conseguindo? Quantas vezes as pessoas passam por alguém que está passando mal e não fazem nada, e não atendem, e não cuidam? É como se não estivesse, é como na história do bom samaritano que Jesus contou, passam de largo. Eu fiquei pensando muito em mim. Será que eu teria ajudado aquela mulher a se levantar? Bem, o Senhor está dizendo aqui que eu e você fomos criados para as boas obras. Não tem um sentimento mais gostoso do que fazer o bem e ver a pessoa feliz, ajudar uma criança, um velho, um cego, servir alguém, ser instrumento nas mãos do Senhor
para levar uma cesta básica em uma casa onde eles estão orando, onde Deus está nos usando para suprir a necessidade. Fomos feitos para as boas obras, mas olha o que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, dos versos 17 a 19, sobre os ricos. Os ricos, os que mais deveriam fazer boas obras, os ricos e as boas obras. Vamos ver? Paulo diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Bem, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo: exorta os ricos do presente século. Chamar os ricos da igreja, chamar os ricos e dizer: não sejam orgulhosos. Às vezes a pessoa acha que ela tem uma casa muito bonita, ela tem roupas muito bonitas, ela tem um perfume caro que ela usa, ela está sempre limpinha, tem um carrão, então ela não vai abraçar um pobre. Ela não vai ter prazer de abraçar uma pessoa que não está tão cheirosinha quanto ela. Então ela vai se colocar numa posição acima. E sem perceber, fica um rico orgulhoso. Paulo diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Segundo, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. A pessoa, quando tem muito dinheiro, às vezes pensa: eu posso fazer qualquer coisa. Posso viajar a hora que eu quero, comprar o que eu quero, fazer o que eu quero. Eu tenho muito dinheiro. Não depositem sua esperança na instabilidade das riquezas. Porque o que você tem agora, você pode perder de repente. Perder tudo. Eu me lembro de um irmão me contar que ele estava aprendendo a trabalhar com finanças através de, talvez, bolsa de valores, alguma coisa assim. E ele conseguiu muito dinheiro, uma fortuna, mas daí a pouco ele perdeu tudo. Assim como ele conseguiu muito, ele perdeu tudo. Tudo. Paulo está dizendo: não confie na instabilidade das riquezas. Elas são instáveis. Você pode estar rico hoje e pobre amanhã, ou pode estar pobre hoje e rico amanhã, mas não confiar na riqueza. Não é o dinheiro que vai fazer você caminhar, é Deus, é Deus. E ele disse que é Deus que proporciona ricamente tudo. Olha, o rico pode ser dono de uma ilha, mas ele não pode impedir que o pobre tenha a mesma visão, a mesma vista daquele mar, pisar naquele mesmo mar, estar ali caminhando na areia, sentindo as ondas batendo em seus pés. Não importa. O mar não está discernindo o rico e o pobre. Todos. O Senhor nos dá tudo para o nosso aprazimento. Mas Paulo diz que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Este é um segredo de felicidade. E ele continua dizendo: não acumulem para si mesmo tesouros aqui da terra, mas acumulem tesouros espirituais, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Há a verdadeira vida e há a ilusão deste mundo. De que lado você está?
Como tem sido a sua vida em relação a boas obras, a bondade de Deus? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, como eu preciso da Tua bondade, como eu preciso ter um coração bondoso, como eu preciso enxergar o próximo. Ajuda-me, ajuda-me, perdoa-me, lava o meu coração, limpa-me de todo o mal, de todo o pecado, dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego em Tuas mãos para ser totalmente Teu. Lava-me e dá-me o Teu Espírito Santo para que eu possa fazer boas obras e glorificar o Teu nome. Ajuda-me a ser luz do mundo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Nosso Deus é bom e Ele quer que você seja bom, bondoso e pratique boas obras. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!